Boa noite a todos que estão aqui no evento. Podemos começar? Boa noite a todos. Agradeço por estarem aqui. Nós teremos diversas palestras. Vamos começar. Primeiro de tudo, se vocês não desejarem ser gravados, você pode fechar suas telas, se caso alguns alunos não desejarem, mas se caso vocês desejarem aparecer, a reunião estará sendo gravada. Meu nome é Wesley, eu sou dono da empresa Sign e terei o apoio do intérprete Tiago. Signal Libras. Primeiro eu vou explicar sobre o Tiago, que ele é do curso de intérprete. Ele está cursando a QSI, a Quero Ser Intérprete, e ele é formado em administração. Hoje ele atua como intérprete. Vocês estão conseguindo me ver melhor? Então, vamos continuar. O Tiago que está fazendo o apoio na interpretação, fazendo a minha voz, ele... peraí. Tá um pouquinho ruim a internet. Pera. Então, alguns surdos foram convidados também, alguns palestrantes, para fazer aqui. Esses palestrantes são de Fortaleza, o Emerson, a Liana, e terão alguns intérpretes que atuarão junto. O evento será só evento Setembro Surdo, exclusivo para os alunos. Podemos começar? Podemos começar? Muito bem, pessoal. Muito obrigado, Wesley, né, pelo convite feito, tá?
É muito bom estar aqui com vocês, né, para a gente ter esse momento. Esse aqui é o meu sinal, Emerson, e eu trabalho no CREAS, né, como já falado anteriormente, como também como professor de níveis da UES. E nesse momento a gente vai falar um pouco sobre a história, né, da educação dos surdos, né? Só um minuto. O que aconteceu? Estava destacado, vou sair, depois voltei de novo. Deu certo, pessoal? Deu certo. Então, a gente vai manter focado nessa semana, né, do 26 de setembro, né, que é a Semana dos Surdos, o Dia dos Surdos, um dia de lembrar das nossas lutas, das nossas batalhas, de como a vida do surdo, de como a comunidade surda cresceu ao longo desse tempo, né? Então, realmente é uma semana, é uma data muito importante para nós. Eu vou aproveitar para apresentar para vocês alguns slides, né, durante a nossa fala, tá bom? Wesley vai apresentar os slides, por favor. Pronto. Beleza. Então, como falado anteriormente, né, nós vamos falar sobre as lutas e as conquistas, né, dos surdos, né? Desde muito tempo, né, os surdos, eles tinham uma vida na sociedade muito limitada, cheia de obstáculos. Felizmente agora, o slide pode sumir. E, e como parte, né, desse Setembro Azul, a gente relembra um pouco dos obstáculos, né, que os surdos tiveram desde a época do nazismo, né? Foi uma época muito difícil, né? Foi muitas complexidades, né, para nós, né? Naquela época do nazismo, né? Aqui na comunidade surda no Brasil, você sabe muito bem essa questão do uso do azul, né? Travou um pouquinho a imagem dele para mim. E ao longo desse tempo, né, desde esse tempo, né, do nazismo, né, felizmente a comunidade surda vem melhorando cada vez mais a sua vida, né? Como vocês podem ver, o próprio Aristóteles, né, esse aqui é o sinal de Aristóteles, tá? Alguns usam o sinal dele de uma forma diferente, né, outros dessa forma, né? Mas desde a sua época, antes de Cristo, na verdade, né, até a sua morte, né, os surdos tem um período, né, dessa época de Aristóteles, né, porque lá na Grécia, lá no o povo grego, né, eles chamavam muito a atenção, né, falavam muito que os surdos, as pessoas que nasciam surdos eram castigos de Deus e por isso elas nasciam surdas, né? Tratavam isso como doença, né? Como não tendo cognição, né?
como tendo uma vida defasada, né? Era difícil para falar, difícil para pensar, né? Muito desse período, né, filosófico, né? Eles falavam muito nessa questão, né, de que os surdos eram uma praga, né, de Deus, né, para essas pessoas, né? E elas acabavam nascendo surdos, né? Antes disso, né? É, próximo slide, por favor. Agora, agora chegou a vez de falarmos sobre Sócrates, né? Esse aqui é o sinal de Sócrates, tá? A gente foi um pouco diferente do Aristóteles, né? E ele, como uma pessoa muito estudiosa, né, um pesquisador, né? É, só um instante. Desde, desde muito tempo, né? Sócrates como um filósofo, desde 470 antes de Cristo, né? Como vocês podem ver, há muito tempo atrás, 470 antes de Cristo, né? Desde esse período, né? Quando ele tinha 70 anos de idade, né? Aproximadamente, Sócrates ele começou a estudar, a analisar as pessoas surdas, né? Que eles eram pessoas capazes, né? Capazes de se comunicar, mesmo que se fosse por gestos, né? Que eles poderiam, através do campo visual, conseguir entender mais, né? Sendo que antes disso, né? Não se tinha muito registros históricos, né? Sobre essas questões que hoje nós conhecemos como da linguística e tudo, né? Mas apenas o foco era na comunicação, na capacidade de se comunicar, né? Então, Sócrates percebeu que os surdos eles conseguiam se comunicar, conseguiam pensar, e ele começou a difundir essa ideia, né, para as pessoas na época, né, a incentivar os surdos a cada vez mais, né? Faz um pouco de tempo, né? E até hoje, e hoje, né, o conceito já é mais linguístico, né, que a gente consegue observar, né? Próximo slide. Muito bem. Como vocês podem ver, né, nós temos aí de um lado a Alemanha, do outro lado nós temos a França, né? Dois países com algumas histórias relacionadas aos surdos. Nós temos na França o homem chamado Lepé, né? Na França, né, Lepé foi um dos pensadores, né, uma das pessoas que começaram a pensar na questão de encontrar, né, as pessoas surdas, né, e ver nelas a capacidade de se comunicar através de alguns gestos, né? Então, Lepé, né, ele começou a ter essa percepção e começou a tentar conversar com os surdos, né? E chamava eles, né, esses surdos, né, para interagir, tentar se comunicar. E com o passar do tempo, os surdos começaram a se desenvolver, a desenvolver a escrita, a desenvolver a própria língua de sinais.
Por outro lado, nós temos a Alemanha com o Samuel Heinig, né? Diferente de Lepé, o Heinig, o Samuel Heinig, ele tinha uma vertente voltada para o oralismo, né? Ele, enquanto Lepé, né, na França, discutia mais a questão da língua de sinais com os surdos, Heinig, né, era voltado mais para o oralismo. É tanto que houve um confronto entre eles, né, no Congresso de Milão, né, onde houve a votação e a língua de sinais, né, por Lepé, perdeu a votação, né, e o Samuel Heineken foi o vencedor, né? E aí os surdos começaram a serem oralizados, né? Próximo slide. Então, como vocês podem ver, né? Esse aí foi o Congresso de Milão, né? Eu acabei de citar. Próximo. Muito bem. Como vocês podem ver na imagem, né, esse é o INES, né? Instituto de Educação dos Surdos. No slide anterior, nós podemos ver o Rouet, né? Ele foi um professor surdo da França e cresceu na França, né? E veio aqui para o Brasil para ensinar os surdos, né? Foi através dele que a língua de sinais ela começou a ser difundida, né? Depois ele foi morar no México, né? E aí, quando ele voltou para cá para o Brasil, ele começou a descobrir que a língua de sinais tinha voltado a ser proibida, né? Mais ou menos 1857, né? Até hoje, onde o INES, né? Se encontra lá no Rio de Janeiro, né? Então, foi um período bastante difícil, né? Para os surdos nessa época, de muita resistência, né, onde os surdos eles lutavam pela sua sinalização, né? E felizmente até hoje, né, nós temos aí a língua de sinais crescendo cada vez mais, né? Percebem a diferença que existe de hoje para antigamente, né? Hoje nós podemos perceber essa diferença, né, e ver como a língua de sinais ela está crescendo no Brasil todo, na comunidade surda, né? E desde a época de 1875, né, quando o Ruat começou a difundir a língua de sinais aqui no Brasil, houve a proibição do uso da língua de sinais. Depois, né, segundo a história, nós chegamos até a nossa lei da Libras, né? Próximo slide. Próximo slide, por favor. Beleza, pode deixar isso aí. Ok. Então, como vocês podem ver, né, todos os movimentos, né, que aconteceram, né, movimentos surdos, desde a conquista da lei, né, a própria conquista também dos intérpretes, faz parte também das lutas, né, das manifestações, né, que nós surdos fazemos desde então, né. E desde a época que a lei foi assinada, né, desde a época que a lei foi assinada, né, até a, até mais ou menos 2002, né, talvez você pense assim, mas já se fazia 11 anos, né, de uma lei que já tinha sido assinada, né, e somente depois que muitas portas foram abertas, né, para os surdos, né, e agora nós podemos ver que as coisas estão bem melhor, né, para nós que somos surdos. Então, se você conhece, né, um surdo, né, você veja pelo lado dele, né, veja como a, a, veja que ele não é como muitos achavam, né, que ele uma pessoa que não consegue pensar, raciocinar, veja ele com outros olhos, né? Próximo slide. Próximo.
Então, resumidamente, pessoal, percebem aí algumas imagens, né, como fazem parte dos artefatos culturais dos surdos, né, como a questão de acender a luz, né, o TDD, a questão das conversas por videoconferência, né, das interações, né. Hoje em dia, a nossa situação como surdos, né, até mesmo de mantermos contatos com outros, né, contatos com intérpretes, com pessoas que sabem, são fluentes em Libras, né, tudo isso, né, todas essas interações, né, fazem parte, né, da cultura surda, né? Não é algo simplesmente inferior ou subordinado à questão dos ouvintes, né, mas faz parte da nossa cultura surda, né? Então é isso, muito obrigado a todos por terem assistido. Muito obrigado. Então, agradecemos Emerson, que explicou um pouco detalhadamente e ficou muito claro, aprender um pouco da história, né, da cultura surda, a lei de inclusão. Muito interessante, né, como os anos de desenvolvimento que aconteceu na comunidade surda, lembrar de coisas que do passado era fechado e hoje está aberto, o desenvolvimento que tem, né, para Libras e para sua comunidade. Muito obrigado, agradeço. Agora, vamos para o próximo palestrante. E Adalberto, vamos esperar um pouquinho. Muito bem, chegou. Chegou Adalberto. Este é o sinal dele. Ele, ele vai falar um pouco da experiência, né, sul do mercado de trabalho, conquista e desafios. O intérprete será o Felipe. Valeu, Felipe, tá por aí? Tô por aqui sim. Bom trabalho. Valeu. Podem colocar o PowerPoint. Estou esperando o PowerPoint. Dá para me verem? Todos estão me vendo? Então, o PowerPoint sumiu. Então, você pode me dizer na hora que é para me abrir os slides, aí eu vou fazendo também. Mas está dando para me ver normal, ok? Tá Depois você ok. Tá ok. proceder fazendo a colocação dos slides e eu vou sinalizar. Então, um pouco acima. Primeiramente, boa noite.
Bem, está saindo os slides? Ué. Bem, é porque você vai ficar um pouco menor na tela se eu colocar os slides. Você quer que eu coloque os slides mesmo assim? É bom colocar, manter os slides normalmente. E se der para me ver. Então, boa noite. Esse é o meu sinal na comunidade toda. Me chamo Adalberto Ferreira. Sou de Caruaru, aqui, cidade de Pernambuco. Eu vou contar a minha história resumidamente. Eu nasci ouvinte, mas fui acometido de uma doença, meningite. E perdi a audição. Então, entre a vida e a morte, eu acabei ficando surdo. Eu era criança, a minha família ficou bem preocupada. Meu pai tinha uma irmã, a minha tia, ela também é surda, e já era idosa, e teve uma história muito forte lá em São Paulo. Ela começou a me ensinar a língua de sinais, eu tinha apenas 5 anos. O primeiro sinal que eu aprendi foi esse, foi água. A minha tia me apresentou a imagem, basicamente ela me mostrou o copo com água. E então eu peguei o sinal. A primeira coisa que eu aprendi. Eu fui crescendo, me desenvolvendo e aprendi a língua de sinais. Eu estudei na escola para surdos. Com 13 anos eu me mudei para uma escola inclusiva. Afinal, eu podia participar dos dois grupos, né, tanto de surdos como de ouvintes. E esse convívio, tanto com surdos como ouvintes, se deu até hoje. Eu sou formado no Letras Libras do UFPB, da Universidade Federal da Paraíba, formado em Letras Libras. Eu tenho um pós na área de ensino de português com uma língua para surdos. Sou formado e estou estudando, me especializando na área de tradução e interpretação da Universidade Federal de Cariri. O meu objetivo é me tornar um profissional tradutor e intérprete. Eu tenho o hábito de trabalhar lá na UFSC. Eu tenho o objetivo de me desenvolver na área de sinais internacionais, afinal, correção. Então, é muito importante a gente ver na história como que os surdos eles podem se desenvolver enquanto pessoas, ingressar no mercado de trabalho. Infelizmente, isso não acontece, existem vários impedimentos, muitos são vistos sem valor, acabam tendo uma vida bem estagnada devido à situação, mas isso, na verdade, não é uma realidade geral. Muitos surdos podem sim se desenvolver, existem várias histórias. Aí eu vou apresentar várias personalidades surdas que são referências. Eles conseguiram. Então, eu gostaria de mostrar um pouco para que vocês, como todos, vejam como os surdos podem progredir e evoluir enquanto pessoas dentro da sociedade. E principalmente aqui no Brasil. Muitos ouvintes podem ficar surpresos com isso. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a Priscila Gaspar. Ela trabalha na diretoria de políticas temáticas da pessoa com deficiência no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no Brasil, lá de Brasília.
existem dificuldades no trabalho dela, afinal, a sociedade ela tem a ideia de que é impossível um surdo ele vir a participar dessa área política, mas então foi um grande impacto ver como ela conseguiu trabalhar nessa área. É uma perspectiva que vem aumentando cada vez mais. Temos também o exemplo de Ariana Martins, esse é o sinal dela. Uau! Eu gostaria de contar um pouco da história dela. Ela cresceu, na verdade, ela nasceu surda, mas sempre teve como base o oralismo, a questão da família. Ela não teve contato com a comunidade surda, por muito tempo não teve a questão da língua de sinais, e ela cresceu dessa forma, sem o convívio com a comunidade surda. E com 21 anos, quando ela veio a ingressar na faculdade, na graduação, foi inserida o intérprete, porque foi notado que ela não conseguia acompanhar a oralização do professor, e desse momento em diante, com a inserção do intérprete, foi que ela veio se desenvolver na língua de sinais, veio a perceber isso, e depois ela veio a se identificar na carreira de modelo, e aqui no Brasil ela tem um trabalho muito grande, não somente aqui, como também em outros países, como eu vou mostrar no slide abaixo. Ela já trabalhou em Nova York, em Paris, lá na França. Um trabalho muito interessante o que ela faz. Afinal, uau, os ouvintes conseguem se desenvolver tão bem nessas áreas, conseguem progredir na vida, então conseguem também progredir na vida. Eles têm essas conquistas, são caminhos a ser trilhados, e essas conquistas vêm acontecendo, como aconteceu no caso dela. Estão me vendo, não é mesmo? Temos também essa outra personalidade surda, o Guilherme Maia, São Paulo. Ele é profissional, nadador. Ele começou em competições normais, tanto com surdo como com ouvinte. E era encarado com naturalidade. Mas houve uma adaptação para ele. Que, por exemplo, ele não conseguia ouvir o Chico, mesmo para ele dar a largada e nadar. Então, foi adaptado, foi colocado um tipo de iluminação na água somente para ele saber o momento de partida. Não tinha muita diferença entre o trabalho dos ouvintes. Então, quando a gente vê, a gente pensa, poxa, parece ser ouvinte, mas não é. Ele é um surdo. Temos também a Laís Gonçalves, de Minas Gerais, esse é o sinal dela. Ela também foi oralizada, não teve contato com a comunidade surda por muito tempo. Posteriormente, ela veio a ter esse contato e veio a participar da comunidade, ela veio a aprender a língua de sinais. E tem um grande crescimento também na carreira de modelo, na área de empresas, trabalhar em filiação com lojas profissionais, na acessibilidade, comunicação. Ela tem uma vida como a de todas as pessoas. Tipo, existe muitas essas questões, o tudo pode, não pode, o ouvinte pode e tal. Não, somos todos iguais. Uau, outro impacto. Temos aí o exemplo do João Avião. Ele veio participar do curso de piloto para avião, lá de Maceió, Alagoas. Mas ele não pôde inicialmente, mas depois de várias tentativas, ele conseguiu. Posteriormente, ele veio participar, né, e veio fazer a inscrição em Recife, e depois ele conseguiu passar. Às vezes poderia, às vezes não poderia, houveram algumas impossibilidades, mas independentemente disso, junto com outros surdos, ele conseguiu ver como adaptar a realidade do trabalho enquanto piloto de aviação, a questão da comunicação, que deveria ser por mensagem, não por fone de ouvido durante esse trabalho, foi adaptado para ele.
E, puxa, como ele conseguiu realizar esse trabalho? Temos também o outro exemplo do Flávio Vasconcelos, de Pernambuco, que também fez o mesmo curso que João. Agora, o João mora lá em Nova York. Continua lutando, trabalhando em parceria com a ONU, promovendo a questão dos direitos humanos, da questão da deficiência, nas mais diversas áreas, e vendo como é possível fazer as adaptações para os surdos trabalharem enquanto pilotos de aviões. Temos os repórteres da TV Ilhas, por exemplo, juntamente com o tradutor que faz a direção direta, né? Por exemplo, temos famosos na área do futsal. Uau! Vejam, é uma pessoa que é surda, sinalizante, mas com o apoio da intérprete ela consegue realizar bem a profissão dela. Temos a Isabel Maia, que é uma chefe de cozinha do Rio Grande do Norte. E, sabe, ela consegue ter uma boa percepção de como realizar o trabalho dela na área de culinária. Ou seja, a surdez não é um impedimento para ela. Temos também Gladys Perlin, é a primeira doutora surda do Brasil, do Rio Grande do Sul, que, apesar das dificuldades com seus esforços e estudos, ela conseguiu se desenvolver bem, ou seja, superioridade e inferioridade. Temos também, na área do futsal, por exemplo, a melhor jogadora mundial de futsal é a Stephanie Kreb, que participou das Olimpíadas dos Campos de 2015 na Tailândia e 2019 na Suíça. Próximo slide. Mas será que isso acontece somente aqui no Brasil? Claro que não. No mundo inteiro isso vem acontecendo. Ao longo da história, os surdos têm se fortalecido e, com base nessas referências, esses modelos que vamos tendo, a língua de sinais, a comunidade surda vem crescendo cada vez mais. Temos atores de novelas, de filmes surdos, modelos também. Por exemplo, temos o exemplo da atriz Millicent Simons. Por exemplo, ela participou do filme Lugar Silencioso 1 e 2, acho que vocês já assistiram. E ela é surda. E ela participou do filme normalmente. Temos também o exemplo esse é o sinal dele, Niall DeMarco. Ele é modelo nos Estados Unidos. Tem os pais surdos, né? Ele cresceu tendo essa influência e posteriormente se tornou modelo profissional. E ele venceu o campeonato de dança de lá dos Estados Unidos. Mas com um surdo, com o ouvinte dançando, como é que pode ver toda essa sincronia? Não, deu certo. Olha só, existe a questão da vibração, a cópia de movimentos, como fazer a articulação. Então, foi super possível. Também no concurso de modelos, que era muito tradicional e, apesar das dificuldades, ele participou. Apesar das dificuldades impostas pela sociedade, ele participou desse campeonato lá nos Estados Unidos e ganhou a lutar. Então, veja como a língua de sinais ela veio a crescer no mundo inteiro, especialmente com a contribuição dessas personalidades de referências surdas. Temos também a história da Marilyn Madeline. Uau! É impactante. Ela é atriz no filme e ela venceu o Oscar em 1986 como a melhor atriz no mundo.
Ela era bem jovem nessa época. E apesar da grande seleção para atores, ela foi selecionada e ganhou esse Oscar. Isso aconteceu lá mesmo nos Estados Unidos. Então, eu gostaria de agradecer e fazer um adendo. Eu gostaria de aproveitar. Ah, ok. É importante falar para vocês que no mundo inteiro existem línguas de sinais. Existem línguas orais, né, em cada país. Por exemplo, existe português, existe inglês, espanhol, o alemão. Cada país tem seu idioma, não é mesmo? O mesmo se dá com a Libras. Existe a LSF, a Libras, que é a língua brasileira de sinais, a língua de sinais alemã, mas existe um consenso na criação de uma língua de sinais com as quais os surdos eles venham a poder se comunicar em grupo, independentemente do lugar. O SI, sinais internacionais. Eles são muito usados em palestras, em conferências, festivais, em que há uma reunião de surdos de vários países, e por meio de sinais internacionais é possível se comunicar, ver essa comunicação interação. Por exemplo, eu gostaria de viajar para o exterior. Isso aqui, em Libras. Olha só, quero viajar para o exterior, para outro país. Mas em SI fica assim. Viu só? Perceber a diferença? Em sinais internacionais fica assim, ó. Dessa forma. Então, a Libras e sinais internacionais são bem distintos. Sinais internacionais é uma língua criada que serve para conferências, festivais e grandes encontros de estudos de vários países. Eu gostaria de agradecer ao Wesley. Esse é um momento importante para a nossa sociedade compreender como tudo ele pode crescer e como a Libras é algo positivo e também sinais internacionais. Muito obrigado. Obrigado também, Felipe, pelo intérprete que está na Muito versão de... obrigado, Adalberto. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Devemos algumas coisas, que deu alguns probleminhas, alguns ajustes, mas agradecemos aí pela palestra e pedimos desculpa aí por qualquer erro que aconteceu. Felipe, um jovem aí, traduzindo, veio aqui para traduzir nesse evento. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado. Aos dois locais totalmente diferentes. Adalberto mora em Recife, já Felipe mora em Sergipe, locais diferentes, mas estão aí traduzindo. Muito, muito obrigado por estarem nesse evento. Vamos lá? Tiago, o próximo convidado que vai fazer a palestra vamos convidar a Liana Marielle. Ela é graduada em Letras Libras na UFSC e estudante especializada na educação de surdos e professora de Libras no Signal Libras. Esse é o sinal dela. E também quem vai fazer a tradução será Jocineide Manuel, cursando bacharelado em Letras Libras na Uniaselv, estagiando na QSI. Preste bem atenção à palestra, que falará sobre a fundação do INES, ICES e Gauladete.
Olá, olá, boa noite. Eu quero agradecer a todos vocês que aceitaram para esse evento importante, na qual nós vamos elaborar vários temas importantes e pesquisa que foi percebida no decorrer da história. Então, primeiro eu quero explicar a vocês que meu nome é Liana e o meu sinal é esse. Meu sinal é conhecido na comunidade sul. Eu tenho formação em licenciatura Libras e estudo estudo pedagogia também. Obrigado, abrindo o slide. Vocês estão me vendo? Dá para me ver? Bom. Pode passar o slide. Então, eu estudo, tenho formação, graduada em Letras Livres da UFC, estudo curso de bacharelado de Química no UFC, estudante de especialização em Educação do Surdo, aspecto político, culturais, na UFC de Campos. A professora Palhoça bilíngue, professora da Signal Libras, vice-coordenadora da Pastoral do Surdo, de Fortaleza, Ceará. Pode passar o slide. Pois então, o tema escolhido é importante para nós. Por quê? Primeiro, nós temos que adentrar a história lá do passado, né? Com uma percepção minuciosa, uma comparação bem minuciosa da vida, do que aconteceu desde lá dos tempos atrás. A história do INES, né? Que lá no passado, os surdos eram oralizados, usavam mímica, e depois, quando mudaram para a fundação, eles puderam... Os sinais, para mim, está vindo embaçado, não estou conseguindo ver legivelmente a mão dela. Está tendo um leve delay para mim. Ele contando a história, né, de Dom Pedro, do Brasil, um professor francês, Ortewell, que, como ele fez para migrar, né, para a inclusão do surdo, e as lutas que foram feitas, as dificuldades que ele enfrentou, e as conquistas que ele teve para conseguir fazer
com que a historicidade do surdo viesse a ter uma conquista maior. Desde lá do passado até hoje, a vida dele não foi fácil, foi de muitas lutas. Por isso que o tema da história do INES e a escola do INES foi a primeira escola de estudo para inclusão dos surdos, foi a primeira no Brasil. Em 26 de setembro de 1857, no Rio de Janeiro. Então, o professor, né, Dom Pedro, veio para o Brasil e fundou a escola, né, o INES, que veio da França para cá, para o Rio de Janeiro, no Brasil, onde ele pôde, ele se uniu com Dom Pedro II, o professor francês Edouard Welt, e as pessoas, eles percebiam que as pessoas, famílias, e elas não conheciam bem o surdo e a comunidade surda, como lidar com o surdo, e que precisava ensinar, e como tratar essas famílias que iam se achegando. Ele fez uma boa acolhida aqui no Brasil, e aí começou a divulgação do ensino. Próximo slide. No ano de 1855, nesse período de tempo, houve uma interação minuciosa, né, de ensino para a comunidade surda, e o INES teve um papel importante nessa época, na interação dessa comunidade, uma preocupação com o surdo, para que o surdo pudesse aprender, desenvolver, para que ele pudesse evoluir, né, com a comunidade surda. Dia 1º de janeiro de 1956, nessa mesma data, né, é que foi publicada a proposta de ensino apresentada por Welt. Né? Essa proposta continha as disciplinas, né, que era para que ele pudesse. Ele foi um professor francês que aprendeu a língua de sinais, né, e fez uma adaptação dessa língua de sinais francesa para o ensino dos surdos aqui no Brasil. A língua de sinais, o português, a aritmética, a geografia, a história do Brasil, a escrituração mercantil, a linguagem articulada. Ele foi ensinando a linguística, né? E os sinais de cada coisa para que os surdos pudessem desenvolver. Também ensinou a doutrina cristã e literatura sobre os lábios. Se tornou uma marca identificadora de ensino aqui. Então, eles puderam treinar a leitura labial, né? E vários ensinos. Próximo slide. Então, vou explicar aqui um pouco mais sobre 1856.
Mas com esse estudo e essas mudanças, essa evolução, a criação de leis, né? A fundação do Instituto, no dia 1º de janeiro de 1956, as mudanças que deu no decreto, né? 6.892. Transferiu a função para a promulgação, mas se tornou uma marca identificadora, né? Essa lei que criou de setembro tornou uma marca identificadora para o surdo. Com o passar dos anos, a história foi se evoluindo, né? Conforme a gente pode ver aí no slide, né? Os anos que foram passando, cada um que foi se adentrando na história do INES para a comunidade surda, né? E foi evoluindo com o decorrer da história. Hoje a gente pode ver que tem uma presença significativa, né? Desde o ano de 1856 até 1957, os surdos têm tido essa luta. Por quê? Por que nós adentramos a isso? Porque é uma história significativa, né? Minuciosa, que é significativa para o mundo surdo, as conquistas que foram feitas, as interações que foram adentradas no decorrer da história. Os surdos, ensino para os surdos, né? Foram criados vários institutos onde que os surdos pudessem aprender, progredir, desenvolver seu intelectual. Não ser surdo-mudo, mas sim, né, a ter televisão com sinais, onde hoje a gente liga e só tem voz, tudo mudo. Se a pessoa, o surdo fica lá, ele não consegue ouvir. Por quê? Só a voz. Mas hoje é diferente. Hoje a gente tem um significado maior. Por quê? Porque mesmo que não tenha voz, o surdo ele pode entender através das legendas, conquistas que foram tidas através da história. As pessoas insistiam no oralismo, né? E o surdo fica com grandes dificuldades. Mas cuidado, né? De não taxar o surdo como surdo mudo e assim por diante. Vamos ver o próximo slide. Eu já expliquei, né, no slides anterior, sobre a data de 1857, né? Eu expliquei sobre o Instituto, né, do Surdo e a história do INSS. Então, hoje, tem aí, né, desde o passado até agora, a gente pode ver que, atualmente, 163 anos se passaram e as lutas continuam. Dá para fazer uma reflexão, né, sobre e uma avaliação reflexiva sobre o passado para hoje, a falta de comunicação. E hoje a gente pode ver que tem esse instituto que existe até hoje, né, que é uma evolução para o ensino do surdo. Dia bem significativo, né? Próximo slide.
a história do Isis, né? Fortaleza tem... Travou a imagem. Se criou em Fortaleza o Instituto Cearense Fundação dos Surdos. As pessoas podem ter acessibilidade, ir até lá, né? Porque para ir para o Rio de Janeiro tem que pagar, é longe, é difícil, a família às vezes não tem condições, né? Como a pessoa ir para lá a fim de... Então, aqui no Ceará se preparou, então, esse instituto, né? Em 25 de março de 1961, Instituto Cearense de Educação do Surdo. Se preparou isso para que o surdo pudesse ter, o governo do estado do Ceará, para ajudar o surdo poder também ter, teve essa preocupação, né, de ter essa escola, a fim de poder ajudar o surdo também no seu desenvolvimento. Próximo slide. Continua desde o passado, né? História. O surdo ter adentrar na acessibilidade, né? Assim como se ensina o surdo, também poder ensinar, assim como se ensina os ouvintes, também poder ensinar os surdos a ter a igualdade, né, no ensino. Pois bem, o tema é História de Gallaudet. A família de Gallaudet, Thomas, né, ele nasceu em 1787. Como vocês podem ver a foto aí, exposta no slide, pode passar. A história de Gallaudet, como ele era criança e ele viu uma menina, Alice. Ele viu essa menina lá e ela parecia solitária, né? Brincava sozinha e ele ficava observando. Aí ele começou a ter contato com ela. Ele descobriu que ela tinha deficiência auditiva e que precisava de ser ensinada. Precisava passar o ensino do surdo. Aí ele tomou a decisão de ensinar essa menina, né, Alice, encorajar essa menina. Aí ele falou assim, assim como os ouvintes aprendem, o surdo também tem o direito de aprender. E foi aonde que ele foi na busca, na conquista, né, de abrir um despertar de entendimento de que precisaria ajudar os surdos. Aí ele foi para outro país, né, lá ele encontrou e começou a estudar, a fazer pesquisa em busca de ajudar, né, os surdos. E na Inglaterra, ele viajou, na França, e assim ele foi aprendendo vários contato com a língua de sinais francesas, e ali ele pôde desenvolver e ver que dava para
ajudar o surdo. Ele se uniu, né, com esse pesquisador e decidiu fundar um instituto, né, Gallaudet, lá o Laurette Claire. Então, Instituto e aí de surdo. E com esse contato e interação, ele conseguiu poder ajudar, né? E aprender com ele também. Eles dois juntos vieram, né, para fundar esse instituto nos Estados Unidos, esse Instituto Gallaudet. Próximo slide. Dia 15 de abril de 1817, junto com Clerc, eles fundaram, né, a Americana Escola, né, a Escola do Surdo dos Estados Unidos. Foi a primeira escola nos Estados Unidos para os surdos. Eles faziam adaptação, né, da língua da ASL, né, a língua de sinais americana, né, que é a língua própria usada lá nos Estados Unidos, e faziam uma escrita, né, do português, né, a Libras, que é diferente. A ASL é a língua de sinais americana, e a língua usada aqui no Brasil, a língua de sinais, hoje a gente pode ver que é diferente. E esse instituto tem lá nos Estados Unidos, ele está lá até hoje, né? As pessoas podem ter diversas formações, é um incentivo para a evolução do surdo, essa escola, né? Também, outra história de Gallaudet. O sinal dele é esse, né, Gallaudet. Eduard Mille, né? Vou fazer aqui uma comparação como, né, deles. Ele foi o primeiro a criar a universidade lá, né, nos Estados Unidos para os surdos. Ele fez muitas pesquisas, muitas buscas, a fim de ajudar, né, e fundar essa instituição. Embora muito não entendiam, mas teve uma grande evolução, né, para o progresso. A história de Gallaudet em 1864 já tinha um decreto assinado como uma instituição oficial, né?
uma universidade, Gallaudet, né? É o sinal que é dado a ele. Ela é maravilhoso, né? É uma conquista muito grande para o surdo. O Brasil ainda não tem uma universidade como essa, uma escola assim como para dar essa formação como essa da Gallaudet. Mas ela é importantíssima, né? Uma conquista muito grande, né? E para a comunidade surda. Foi criado o ensino, né, da língua de sinais, a evolução da língua de sinais, e a preocupação também com o desenvolvimento, né, que o surdo pudesse atingir a uma graduação, uma universidade, né. Hoje existem cursos diversos, mas a vontade e uma reflexão para se o surdo pudesse cursar também, assim como tem lá nos Estados Unidos. Os ouvintes têm muitas conquistas, então os surdos possam caminhar juntos, né? Os ouvintes têm a língua oralizada e o surdo tem a língua de sinais, que é a marca identificadora, né? E lá eles usam tudo a ASL, lá os professores, os secretários, tudo dentro dessa universidade são bilíngues. Todos eles, até os cozinheiros, são bilíngues. Então, é um modelo, né, de acessibilidade. Lá não existe a oralidade. Eles usam a língua de sinais, a ASL, para a comunicação com o surdo, uma interação com o surdo. Isso é bem interessante para nós pesquisarmos e adotarmos como modelo de ensino que agrada bastante, onde todos são bilíngues e possam se interagir. Obrigada de coração. Esse mês, né, o mês do surdo, então, a gente sabe que é uma conquista para a comunidade. Foi uma conquista com muitas lutas e muito sofrimento, mas temos grandes conquistas como a acessibilidade, muitos ganhos foram conseguidos através das lutas. Então, esse mês é um mês especial para a comunidade surda por causa das conquistas das suas lutas. Letras Libras e outras que chegamos a conseguir através das lutas para a comunidade. Essas lutas continuam, nós sem desanimar, mas chega de tratar os surdos como coitadinho, como não aprende. Os surdos são capazes, ele tem uma história de luta e de conquista, e para ser mostrada, para ser apresentada, para que todos aprendam que, através de curso, através de lutas, e possa também ter essa conquista, né, que as pessoas possam ter uma comunicação e olhar para o surdo com um olhar não de coitado, de dificuldade, mas com um olhar de vontade de entender e poder ter acesso e a interação com os surdos. Essa é a vontade. Então, os cursos estão aí para isso. O tema que foi abordado é importante, porque ajuda as pessoas a ver que existe no Brasil o bilinguismo e que nós precisamos, somos um povo que podemos
adotaram uma comunicação bilíngue, onde podemos, assim, ter a união entre os dois povos. E o respeito, né? Sem desanimar. Ter um olhar curioso para poder a comunidade, e uma interação, e uma união com a comunidade surda. Assim, junto, termos conquista. Muito obrigado a todos vocês. Um forte beijo. Um abraço. Tchau. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Neide, por ter interpretado. Tá. Que coisa boa, olha só, o que a gente pôde perceber hoje, a Liana, né, e a intérprete dela deram um show, foi maravilhoso. Foi abordado sobre a fundação do INES, né, também do ICES aqui em Fortaleza, e outros assuntos também. Vamos torcer para que em breve, né, seja também fundada uma faculdade, né, que seja completamente voltada à comunidade surda. Queria agradecer a Liana, a intérprete. Agora vamos mudar de assunto. Vamos ver aqui o tema da nossa palestra. Vai ser minha palestra, né? Wesley Félix, e a minha intérprete vai ser a Fátima Félix. Ok. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Wesley Félix, eu moro aqui em Fortaleza, sou formada em Letras Libras e estou atualmente fazendo uma pós-graduação de pesquisas e traduções na língua de sinais, para traduzir tanto de português para Libras, de Libras para português. E eu também sou fundador e diretor da Signal Libras, né, o curso online, totalmente online. E aí eu convidei a Fátima como intérprete, que é formada desde 2005 aqui no estado do Ceará, e também ela atua como secretária da Signal Libras. O tema hoje que nós vamos abordar é você ouvinte, né? Para quê? Qual o objetivo de eu aprender língua de sinais? Quais os benefícios, o que poderia me ajudar a língua de sinais? Me beneficiar? A gente sabe que algumas pessoas que têm acha bonitinho, né, a língua de sinais, né, aprende por essa intenção, mas será que é só por isso? Na verdade, é necessário ter amor, não só amor, mas outra coisa também. Vocês viram hoje, né, que nessa palestra de hoje foram abordados vários assuntos incríveis, justamente para incentivar vocês a continuar aprendendo mais. Aqui no Brasil, nós temos uma lei, na verdade, são duas leis. Foi uma de 1990, foi de 2002.
a Lei 10.436, que foi fundada em 2002. Essa lei, ela explica que o surdo, ele tem, existe um meio legal, né, de comunicação e expressão. O surdo, ele tem esse direito de estudar, de ter a sua língua como, usar a sua língua, ter esse direito. E aí, em 2005, teve um decreto falando que, regulamentando, né, a lei, que a língua de sinais agora é reconhecida. Tanto os professores, como professores do EE, intérpretes, né? Então, o decreto, ele tem várias leis lá, especificando sobre esse assunto. Então, assim, a gente se sente hoje seguro, né, em relação às leis que podem nos proteger. Então, você pode ficar pensando assim, a Libras, ela vai me ajudar em quê? É como se fosse uma brincadeira, né? São várias portas, né, na sua frente, e uma porta delas, quando você abre, você pode ver que existe lá um intérprete e tradutor de Libras. Olha só a foto. Então, existem intérpretes de Libras em vários locais, né? Na entrevista de emprego, dentro da escola, dentro da comunidade, museu, em eventos, em shows. Hoje em dia a gente está vendo isso, que existem vários intérpretes atuando, né? Na política, até na televisão, né? Tem lá, vocês podem até notar que tem um quadradinho lá, um intérprete traduzindo, né? A pessoa, o palestrante está sendo traduzido tudo simultaneamente. Muita gente já me disse que tem vergonha, né, de aparecer nas redes sociais, colocar foto ou vídeo, né? Mas não tem problema, não. Não precisa necessariamente você ser um intérprete, você pode ajudar na escola, um aluno surdo, né, um colega surdo. Aí alguns pensam assim, mas eu não tenho habilidade em falar, em ser um orador fluente. Mas aí você não precisa nem usar a sua voz, só usar Libras, né? Dependendo da profissão, da situação, você não precisa nem falar. Ou então você pode ajudar, auxiliar algum surdo a traduzir o texto em português, em Libras para português. Ou seja, lembra do que eu falei sobre as portas? Existem várias portas que você pode abrir. Você vê aí na foto um homem de camisa preta e um rapaz de camisa azul. É um rapaz de camisa preta e um rapaz de camisa azul. Então, ele está ali traduzindo para um surdo cego. A Libras que ele usa é uma Libras tátil. Então, ele consegue também ser um intérprete, né? É um guia-intérprete que é chamada essa profissão, guia-intérprete. Uma outra porta que pode ser aberta. Quando você abre ela, você vai encontrar o quê? A porta de ser um professor bilíngue. É possível ser professor bilíngue. Como é que pode ser isso? Por exemplo, você está ali fazendo a licenciatura, e aí você vai para o interior, aí chega lá, não tem nenhum professor surdo. Você pode atuar como professor de língua de sinais, mas chega lá, você encontra um aluno surdo. E aí você pode ser o professor desse aluno surdo. Outra coisa, você como professor, você pode pensar assim,
Ah, eu tenho um aluno surdo. E aí você pode adaptar a sua didática, né, de ensino para aquele aluno surdo, mesmo tendo alunos ouvintes. Isso acontece muito, de pessoas que estão ali trabalhando, né, que é professores, os seus alunos são ouvintes, aí de repente chega um aluno surdo na sala de aula, e aí você já está pronto para recebê-lo, né? Então, é uma oportunidade que vocês têm de aperfeiçoar a profissão de vocês mais ainda. A outra porta, a terceira porta, é ser um profissional bilíngue. Como assim, profissional bilíngue? Você escuta a, a informação em português e você pode traduzir aquela informação para um surdo que está ali. Por exemplo, tem um surdo ali que... Vamos supor que está numa situação, o surdo, ele é advogado, desculpa, o surdo, ele é um cliente, aí precisa de um advogado. Aí o surdo precisa muito de um advogado, né? E aí você é advogado e você sabe Libras. E aí você vai atender o seu cliente surdo, né, em língua de sinais. Olha só a outra foto que tem de um bombeiro, né? A pessoa ali está passando mal, está tendo convulsão, alguma coisa assim. E aí a pessoa está ali tentando se comunicar e explica, olha, eu sou surdo, eu sou surdo. Aí você olha para ele e diz assim, calma, eu sei Libras. Olha só, né? Você vai poder salvar aquela pessoa surda. Ou uma enfermeira, né, que está ali trabalhando, aí de repente chega um surdo lá sofrendo para o médico entender ele. Aí você chega e diz, olha, eu estou aqui para ajudar, pode falar, eu sei Libras. Olha só o alívio que você vai dar para esse surdo. E o médico, se você for um médico, e aí de repente chega um paciente surdo, aí você vai lá, dá aquela atenção para ele, dá o remédio certo para ele. Então, tem várias coisas, várias profissões que você, se você já tiver, você já pode ser um profissional bilíngue, atendente, uma pessoa que trabalha em eventos, o que for. Qual for sua profissão, a Libras vai ser um acréscimo a mais para você. Você vai ser um profissional completo. Vamos ver a próxima porta. Desculpa, peraí. Pronto. Vamos supor que está passando ali uma situação ali, um bombeiro, né? Aí o surdo está precisando ali, aí você chega para ele e fala, olha, eu vou te ajudar aqui. Eu vou só mostrar aqui para vocês, que é melhor. Só um minutinho, o professor está tentando abrir o vídeo. Tá difícil de abrir.
Só um momentinho, gente, teve uma pequena quedazinha de conexão. Ele está esperando passar a propaganda da cerveja. Já vai colocar.
Olha só que experiência. Olha só que experiência incrível, né? Vocês viram aí que o bombeiro, ele já tem aquela consciência de estar trabalhando normal, né, na sua profissão como bombeiro. Na hora que ele vê um paciente surdo, né, uma pessoa ali, ele já vai ajudar. Olha só, o surdo, ele tinha alergia a uma medicação. Se ele não tivesse ali, se aquele bombeiro, né, bilíngue, não tivesse ali, como é que ia ser? Quase que sendo aplicado. A Libras ajudou a salvar a vida daquele surdo. O que vocês acham disso? Será que a Libras, ela me ajudará na minha profissão? Claro que sim, a gente viu que sim. Podemos ser um profissional bilíngue. Eu posso estar atuando na minha área de trabalho, mas eu posso utilizar a língua de sinais para ajudar outras pessoas. Onde será que eu posso usar mais ainda a língua de sinais? Vamos ver. Olha só, no ano de 2010, o IBGE ele fez uma pesquisa tentando, né, contabilizar aqui no Brasil quantas pessoas surdas existem. E foi contabilizado 9 milhões de brasileiros surdos. Mas será que todos eles sabem Libras? Então, depende, né? Mais ou menos uns 12 mil pessoas com certeza sabem língua de sinais. São usuários de Libras. Aí você pode pensar assim, que realmente dá para você usar a língua de sinais para se comunicar com essas pessoas que você encontrar. Às vezes você encontra sem querer no mercantil, aí você pode conversar com a pessoa surda, ou então ir no posto de gasolina, colocar lá a gasolina, e aí pode ser que aconteça que aquele profissional lá seja surdo, aí você pode conversar com ele. Um mecânico, pode ser que o mecânico seja surdo, e aí você pode se comunicar com ele. Então, você pode usar a língua de sinais todos os dias. Por exemplo, no seu currículo, quando você colocar lá suas informações pessoais, suas experiências de trabalhos, os cursos que você fez, cursos técnicos, aí você sabe Libras, coloque que você sabe Libras. Por que que você deve colocar no currículo? Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que você tem um diferencial. Porque hoje a língua de sinais ela está sendo bastante valorizada. Então, se a pessoa tiver, por exemplo, uma vaga de emprego e tem duas pessoas lá, você que sabe Libras e a outra pessoa não sabe, quem que vocês acham que vai conseguir a vaga? Normalmente as empresas contratam pessoas que saibam Libras, porque essa pessoa ela vai ter um diferencial na empresa, ela vai poder contribuir para o atendimento acessível para os surdos. Então, se você está aprendendo Libras, isso mostra também que é importante que você tenha empatia por essas pessoas. O fato de vocês estarem aqui aprendendo Libras mostra muito mais sobre vocês do que qualquer outra coisa. Porque mostra que vocês são pessoas que se importam umas com as outras, se importam com outras pessoas. E o terceiro motivo?
terceiro motivo é o quê? Que hoje no mundo a gente sabe que mudou muito, né? A tecnologia está aí para provar isso. Então, a lei, a gente até viu, né? LBI, Lei Brasileira de Inclusão, essa lei, ela, em resumo, ela diz o quê? Que a internet, os sites, atendimento, chat, informações, qualquer coisa que tiver lá, é obrigatório colocar acessibilidade em Libras. Para qualquer deficiência que entrar no site, ele tem que se sentir acolhido. Então, só aquele texto ali em português, ali já é uma barreira linguística. E aí a lei, ela está aí para isso. A LBI. Já está com 2 anos que tem essa lei. Então, se você sabe Libras, é maravilhoso. As empresas, elas vão usar muito você nesse ponto de poder dar acessibilidade para os outros, para clientes, pacientes, em geral, né? Pode ser também que você até ganhe um pouco mais por isso. Hoje, a gente sabe que as mídias sociais, elas precisam muito de acessibilidade. Já começou, ontem eu estava assistindo televisão, aí eu vi uma loja que vende materiais para casa, cama, guarda-roupa, essas coisas, e tinha uma janela lá com intérprete, eu achei tão legal isso. E antigamente eu via essas propagandas, eu achava tão chato, porque não tinha informação para mim. Só falava ali valores, e agora não tem ali a pessoa explicando para mim, na minha língua. Outra empresa também é a Acal, né? A gente sabe que existe várias Acal no Brasil, mas agora eles estão já colocando lá um link para quando você acessar o site deles, o link vai abrir diretamente no WhatsApp de um funcionário surdo, vendedor surdo, e ele vai atender o surdo lá, né, no que ele precisar, totalmente em língua de sinais. Então, tem uma empresa que na verdade, ela foi a pioneira nesse assunto, que é a Samsung. Ela colocou um intérprete na empresa para poder começar a ensinar, né, para poder dar acessibilidade para os surdos. E aí, por meio dela, hoje muitas empresas estão fazendo a mesma coisa. Hoje nós temos a TV Cultura, eu acho que é no Canal 5, aqui em Fortaleza é Canal 5. Lá é totalmente em Libras. A Globo, a SBT, a Record, muitas estão aceitando já ter um intérprete. Por exemplo, na minha casa, quando eu ligo lá a televisão, tem um botão específico com o nome Libras. Aí o menino, que é isso? As coisas estão mudando muito, né? Muito legal. E eu acredito que com o tempo, todas as televisões vão ter essa acessibilidade. E aí as empresas não vão não querer uma pessoa assim, bilíngue. Algumas pessoas, né, alguns cientistas, linguistas, eles têm estudado que, por exemplo, o nosso cérebro ele usa o lado esquerdo para o aprendizado, a memória. O nosso corpo, os movimentos do nosso corpo, ele é liderado, e também pela percepção, ele é liderado pelo lado direito do nosso cérebro. Como você usa a fala e a audição, então o seu cérebro esquerdo, ele é mais estimulado. Mas você que está aprendendo Libras, o seu cérebro está sendo estimulado nos dois lados. Por quê? Porque a Libras é uma língua visual espacial, você está se movimentando, está mexendo os braços, está usando a visão, está usando
vários outros sentidos. Então, você consegue aprender mais rápido, você consegue perceber as coisas mais rápido. Você até se movimentar, você se movimenta até mais rápido. Por quê? Porque os dois lados do cérebro, eles estão funcionando, né? Estão sendo estimulados. A Libras é ou não é importante para o ser humano, né? Tem uma aluna, na verdade, sim, vários alunos já me disseram a mesma coisa, que uma coisa que elas nunca se esqueceram é que elas eram tímidas, sempre foram tímidas, né? E aí a mãe e o pai, né, ali botava a pessoa para sair de casa, para estudar, para fazer faculdade, fazer curso. E aí muitos desses alunos me disseram a mesma coisa, que a timidez fazia parte delas, né? E aí na faculdade lá tinha uma cadeira de Libras, né? Ou então a pessoa se interessava em fazer um curso de Libras. Aí, quando terminava de fazer o alfabeto, né, de aprender o alfabeto manual, aí a gente pedia para cada um fazer seu nome. Chegava nessa aluna, a aluna, não quero fazer não. Aí fazia careta, né? Tudo bem, não tem problema, passo para a próxima. Aí, com o tempo, eu fui ensinando outras coisas e pedia para ela fazer, ela não queria fazer porque era tímida. Aí eu deixava, não, deixa que ela é jovem, depois ela vai se desenvolver. Hoje, ela posta um monte de vídeos no Instagram dela, nas redes sociais, só se comunica fazendo vídeo em língua de sinais. Olha só o tanto que ela mudou. Ela mesma disse, a Libras me ajudou a ter mais expressão facial, a me comunicar. Eu tenho que estar de frente para as pessoas para me comunicar, não posso me esconder. Então, a Libras me ajudou muito. Então, ela me estimulou a mudar e acabar com essa timidez. Eu noto que eu sou outra pessoa, a timidez não faz mais parte de mim. Hoje ela é altamente comunicativa. A família até achou assim, como pode uma pessoa dessa que era tão tímida e agora está assim, né? Toda para frente. É a Libra. Infelizmente, a minha palestra está chegando no final, mas eu queria dar uma dica para vocês muito importante. Procurem fazer curso de Libras. No curso de Libras, se por acaso você já tiver matriculado, vamos supor que o curso de vocês seja só uma vez por semana. E aí vocês não praticam nada durante os outros dias. Como é que pode isso? O que vai acontecer com vocês? Claro que vão esquecer. Nós humanos, nós somos assim. A repetição, ela faz com que a gente aprenda melhor. Então, quanto mais você repete, quanto mais você pratica, melhor. Porque nós temos a memória do passado e do presente. Então, quanto mais você estimula essas memórias, do que vocês aprenderam, vocês não vão correr o risco de esquecer. Mas se vocês estão ali aprendendo, praticando, amanhã está praticando o que aprendeu ontem, ontem, e vai aprendendo, então aí a memória acaba guardando essas informações repetidas. Então, vocês não têm como esquecer mais. Aí você pensa assim, mas professor, o curso de Libras é online, eu não estou vendo o professor surdo ali perto de mim, não sei o quê. Mas vocês não precisam só se centralizar no seu professor, você pode procurar surdos em outros lugares. Aqui em Fortaleza temos duas associações de surdo, e existem vários estados que têm associação de surdo, e às vezes é praticado e vocês nem sabem. Tem várias no Brasil. Vocês podem procurar. Por exemplo, na sua cidade, tem alguma associação de surdo? Pode procurar, procura saber se de algum surdo, né, se ele sabe informar. Aqui no nosso bairro, tem alguma associação que já está aberta, está funcionando? Vocês é que sabem, pode procurar se informar, né?
se você se sentir seguro para sair de casa, para poder ter esse contato, façam isso. Hoje nas redes sociais é só o que tem. Tem gente lá que vive postando direto, surdos, que faz live, surdo que está ali ensinando, surdo que está conversando. Então, vocês podem, aqui mesmo nesse mês de setembro, é só o que está tendo é palestras, por causa de setembro surdo. Então, é uma forma de vocês praticar, estão aprendendo. 9h30 em ponto. O nosso evento de hoje, né, se encerra. Quero agradecer de coração por vocês estarem aqui com a gente, acompanhando. Queria agradecer a todos os palestrantes, aos intérpretes, Liana, Emerson, a Neide, Moisés, a Fátima, então, o Tiago, Felipe. Então, eu estou muito feliz, muito obrigada pela paciência, de ter ficado aqui até o final, né? A gente sabe que a internet é imprevisível, mas queremos agradecer a todos. E essa palestra, né, a gente se sente muito sensibilizado com esse mês de setembro, que é o Setembro Surdo, né? E vocês, ouvintes, né, que fazem parte já da comunidade surda, não é só aquela pessoa que está andando ali com surdo direto, não. Vocês fazem parte da comunidade surda já. E procurem se associar com os surdos, procurem fazer amizade com eles. Quanto mais vocês têm contato, mais vocês vão ver que vocês vão se aprimorar muito. Vocês viram essas leis que falamos hoje, LDB, LBI, os professores explicaram aqui, tanta coisa nova acontecendo, isso mostra que para a gente que a nossa luta, a luta dos surdos, não é só, é uma luta junto com os ouvintes também. Muito obrigado mesmo a cada um que está aqui, abraço a todos. Tem surdos que está aqui, é o Elvis, eu até esqueci o sinal dele. Elvis, que é lá de Crateús, interior. Muito obrigado. Cada um que estão aqui, muito obrigado. E a Signal agradece a presença de todos.